doutor Bom dia, Jorge. obrigado pelo convite, Bispo. Eu estou aqui encantado porque na semana passada o meu amigo Dr. Tardelli fez um comentário que o risoto estava tão cheiroso e hoje nós estamos aqui na mesa. Estou esperando para ver o que vai acontecer. Hoje nós vamos degustar essa receita aqui ao vivo. Doutor Tardelli, bem-vindo aqui nos Vem com a Vida. Bom dia, muito agradável estar aqui. O convite é sempre muito gentil. E hoje de uma forma muito gostosa, né? Sentados à mesa. Eu acho muito. Isso me lembra já desde a minha infância. A gente sentar à mesa e discutir as coisas que vão acontecer. E sentar à mesa, eu vi de uma época, uma pesquisa que uma família que se reúne pelo menos uma vez ao dia para se alimentar junto, reduz os problemas familiares em mais de 70%, porque essa comunhão de você estar olhando no olho, se alimentando junto, é uma parte da comunhão que as pessoas perderam demais, não é, doutor? E hoje eu vejo muitas famílias, o filho faz o prato e corre para o quarto junto do lado do computador. Isso. Então o amigo é o computador. Eu acho que mesa é algo fabuloso. E hoje, pelo que eu estou sentindo, nós vamos ter boa comida. Quero dar meu muito bom dia para o doutor Haroldo também, que está aqui hoje com a gente. Bem-vindo, Muito obrigado, doutor. Bispo. Eu gostaria de dizer que quem sentiu o cheiro delicioso realmente foi o doutor Tardelli. Mas quem deu a ideia, eu falei, Bispo, olha, bem que a gente podia deixar essa terça-feira sempre meio que reservada, né? Olha só que maravilha. Olha só que olha, pratos lindos. podemos falar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto, a gente pode Qualquer conversar a assunto, manhã Bispo. inteira agora aqui. Chefe Renan fez um prato especial para vocês, um risoto de filé mignon com morangos. Nossa. Olha que delícia, chefe, pode já servir os pratos? Eu não mereço isso. Não merece. Não, eu já acho que eu mereço. Eu também acho que eu mereço. E dou outra ideia, olha. Qual que é a outra ideia? Toda terça-feira, isso podia se Podia se repetir né, toda Bispo? terça-feira, ótimo. Por que não? Por que Nossa, não? que maravilha. Parabéns, hein, chefe? Obrigado. Chefe Obrigado, Renan prazer. Salme. Olha Licença. só, enquanto o chefe Renan está trazendo esses pratos deliciosos, a gente vai assistir e aprender como nasceu a Síndrome de Estocolmo e a gente vai comentar sobre isso hoje aqui nos Bem com a Vida. Vamos assistir esse VT e a gente já volta. Na última sexta-feira, o crime que deu origem à famosa Síndrome do Estocolmo completou 40 anos. Em 23 de agosto de 1973, um assaltante, um presidiário e 4 funcionários conviveram por 6 dias dentro de um banco. E os reféns criaram uma relação afetiva, de cumplicidade com seus sequestradores, que acabou por batizar um termo psicológico que se tornou comum em todo o mundo. Reféns e sequestradores jogaram baralho e estabeleceram laços afetivos que logo ficaram aparentes. A Síndrome de Estocolmo é um estado psicológico em que a vítima de um sequestro é detida, cria laços afetivos com seus raptores. No Brasil, há cerca de 290 mil presos. Muitos deles se casaram dentro das próprias penitenciárias. Ao longo das semanas, filas de mulheres param na frente das penitenciárias para encontrar com seus maridos, com seus futuros maridos ou noivos. Agora, o que gera esse sentimento? Um caso como esse mais recente é o do maníaco do parque, condenado a 274 anos de prisão pela morte de 10 mulheres e pelo abuso sexual de mais 11. Ele, no primeiro mês de detenção, ele recebeu mais de 1 milhão de cartas de amor, até no final se casar com uma admiradora. Agora me diz, qual é esse sentimento? Por que tantas mulheres se apaixonam por homens que estão na detenção? Por que essa cegueira emocional? A síndrome surge a partir de tentativas por parte da vítima de se identificar com o opressor. A partir dessa situação, o prisioneiro desenvolve um laço afetivo. Essa solidariedade, por muitas vezes, torna-se uma verdadeira relação de cumplicidade, chegando muitas vezes as vítimas a defender os seus sequestradores e, mesmo assim, a ajudá-los a fugir ao cumprimento da lei. Então, nós acabamos de assistir isso falando um pouco sobre essa síndrome de Estocolmo e interessante é que nós comentamos na semana passada que, por exemplo, não é a síndrome de Estocolmo, mas um caso como um maníaco do parque receber
Dr. Tardelli trazendo a notícia que ele recebia por semana mais de 3.000 cartas. Por que isso acontece no caso de um assassino? Dr. Lordello, Dr. Haroldo, Dr. Tardelli, vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto. Olha, Bispo, eu queria apimentar um pouco o caso, o tema de hoje, e trazer um caso que todo mundo conhece, que é o caso do Doc Street, que matou a sua esposa na época, Ângela Diniz. Doc Street era o playboy da época, Rio de Janeiro. Ele matou essa moça com 4 tiros na região da cabeça. E no primeiro julgamento, esse rapaz, na época, um rapaz, era uma pessoa tão bela fisicamente que centenas de mulheres ficaram em frente ao fórum no Rio de Janeiro com diversas placas pedindo a absolvição de Doc Street. E Doc Street foi absolvido no primeiro julgamento. Que incrível então, isso! Nós temos situações em que, como no caso da síndrome de Estocolmo, quando a vítima é subjugada, mas ao mesmo tempo ela acaba se sentindo protegida e passa depois até a gostar daquele que subjugou. Como também temos casos, diversos casos, como eu disse, do Doc Street, aonde mulheres, ou em outros casos homens, passam a admirar uma pessoa que cometeu um crime tão grave, pedindo a sua absolvição. E aí vem acho que o doutor Haroldo vai poder aprofundar o tema. Qual a explicação para isso? Essa é a pergunta que não quer se calar, doutor Haroldo. Qual a explicação, por exemplo, só por causa da beleza física? Por que leva uma pessoa a sair de casa, escrever uma placa e se plantar na porta de um fórum em favor de uma pessoa que ela não conhece, não tinha vínculo nenhum, atraída pelo quê? Pela beleza física? Bispa, existem várias possibilidades de por que uma pessoa se comportar dessa forma. Por exemplo, pegando assim mais ao pé da letra a síndrome de Estocolmo, né? A gente tem que ver que a vítima ela tem uma certa percepção do perigo que ela está correndo. Então, é como se fosse mais ou menos assim, o Tardelli. O indivíduo percebe que está no limiar da vida, a vida está na mão da outra pessoa. E, diante dessa situação tão forte de estresse, a pessoa faz uma espécie de negativa. É um mecanismo de defesa. Eu nego a situação de morte e parto, vamos dizer assim, de uma forma agressiva para a vida. Né? Então, pelo próprio instinto de sobrevivência. Como nós temos o bem e o mal dentro de todos nós, Sim. eu estou ali diante, e também temos a noção de vida e morte, eu estou ali diante de uma pessoa que está deixando claro que vai me matar ou que vai abusar sexualmente e que vou ficar num cárcere privado e não sei se sobreviverei. Então a pessoa nega esse momento e até idealiza, né, que possa conversar com essa pessoa e despertar o bem nessa pessoa. E, de certa forma, acaba, vamos dizer assim, até se acalmando, porque acredita, né? Inclusive, há casos de que as pessoas eram religiosas e acreditando que Deus as protegeria naquele momento e acaba, digamos assim, de certa forma, se comportando de forma que o sequestrador ou o delinquente espera. A ponto de o próprio delinquente ir também se tranquilizando. Que acho que tanto o Dr. Lordello como o Dr. Tardelli pode explicar também que o indivíduo, nessas circunstâncias, ele também está sob um estado de estresse violento. Né? Então, o que acontece? É a vítima se acalmando, até mesmo porque acredita que vai receber uma força extraordinária, ou de Deus, ou então porque nega a situação de morte, ela acaba, de certa forma, acalmando o próprio delinquente. Mas aí você está falando de um momento de uma estratégia emocional para ter as rédeas emocional da situação, já que as rédeas da vida estão na mão do outro, para de alguma maneira conseguir safar. E tem muitas pessoas que é o momento que a pessoa consegue escapar. Né? O outro está calma, ela está calma, eu consigo fugir. Mas você veja que... Agora, a síndrome não é um pouco mais intenso do que isso? Eu chegar a desenvolver um sentimento por alguém que me faz mal, isso já seria um distúrbio de sentimentos, não, doutor? Sim, ou então até mesmo uma identificação entre essas pessoas, entendeu? Tá. Um praticou. Que foi o agressor, o delinquente. Mas eu também, como todos nós fazemos uma batalha diária,
né? Todos nós temos a semente do bem e do mal. Claro. Alimenta. Você é que vai desenvolver É aquela qual história... dessas sementes que vai predominar na sua vida e o meio que você se desenvolve. O que ele você é vai muito favorecer. importante. Agora, normalmente, quem é vítima, quando tem uma oportunidade, ela escapa. É. Entendeu? Ela sabe. Agora, o que nos chama a atenção são aquelas que tiveram até a oportunidade, Tardelli, de escapar Mas e depois continuam ao estreita lado. laços com a vítima e volta a procurar a vítima. Isso que é surpreendente, doutor Tardelli. Olha, eu não vejo com... Claro que quando a primeira manifestação surgiu, isso foi nos anos 70, né, desse comportamento da vítima se aliar ao seu agressor, ao seu algoz, todo mundo ficou assim, parece que o mundo parou naquela hora. Como se houvesse uma comporta no rio, paralisando as águas. Né? Mas, na verdade, tudo gira em torno da sobrevivência. Tá. Ó, como que eu estabeleço um mecanismo de compensações entre algoz e vítima? Olha, se você se comportar, você ganha esta água aqui. Para quem está com muita sede, este presente é muito grande. Pode haver um reconhecimento, pode haver daí um salto num muro absolutamente patológico, né? E criar-se um vínculo, uma identificação. Uma coisa muito curiosa, por exemplo, que aconteceu no julgamento do caso Richthofen, foi a quantidade de moças que foram assistir o julgamento e que mandavam bilhetes para os dois rapazes que eram réus. Você está brincando. Eram incontáveis. O fenômeno da beleza. É. Havia uma atração Eram dele em incontáveis relação... os bilhetes que esses dois meninos recebiam. Sim, sim. Eu costumo brincar com as pessoas, olha, a brincadeira, é brincadeira, deixa eu deixar isso claro. Qual que é a assim, né? brincadeira, doutor Eu Tardelli? costumo dizer o seguinte, quando eu vejo aquelas filas enormes de mulheres na porta do presídio, vou reiterar, por favor. Brincadeira. É brincadeira. Qual que é a brincadeira? Posso, olha, é verdade, demorou para eu perceber. É o namorado que toda mulher sonha ter. Ele não vai na casa da mãe, ele não vai jogar bola com os amigos, ele não vai parar na padaria. Olha né? só. Ele depende 24 horas dela, ele é totalmente dela. E ele ainda ganha o seguro Como é que é agora Ele esse é benefício só- que não, ele não, auxílio recebe? reclusão. O auxílio, Seguro reclusão. Não, o auxílio, pera, mas o auxílio reclusão nem todos ganham. Ah, é? Auxílio reclusão, para Tem que você... ter filho. Ah, Ele então traz ela trabalhar, trata trabalhar. logo de Você ter precisa um ter filho. registro em carteira Ah, tá. durante 12 meses para... Ah, sim. Registro em carteira você já exclui aí 98% 90% da dos população problemas. carcerária tá. Então, mas é o namorado que toda mulher sonha ter. Ele está preso. Então, esse é um fenômeno. Por que algumas pessoas, mesmo depois de estarem reclusas, ainda tem mulheres que vão até lá sabendo que a pessoa vai ter Bispa, muito tempo vou colocar outra pimenta no nosso prato. Coloca, vou colocar outra coloca. pimenta. Pelo seguinte, Eu vou comendo, aí vocês vão colocando. eu vou pimenta. colocar Fica à outra vontade. pimenta. Nós tivemos recentemente, todo mundo acompanhou, na Argentina, tem duas irmãs gêmeas, uma namorava com um rapaz e essa moça apareceu assassinada. Esse rapaz foi acusado e preso. E, para surpresa de todos, a irmã gêmea passou a frequentar o presídio e casou com o rapaz que matou a sua irmã. Meu Deus Então, do eu céu. gostaria de entender, isso realmente eu não entendo, como o maníaco do parque recebia 3.000 cartas por semana, um homem acusado de abuso sexual e assassinato de 8 ou 9 mulheres. Meu Deus! Como que mulheres, na época do Doc Street, foram se fazer uma manifestação Em porque o favor do rapaz era assassino. bonito, Doutor, sendo também- que ele é réu confesso. Meu Deus do céu. também tem o E caso- como que o caso da Richthofen também? Os Pois caras é. recebendo bilhetinho? E tem o caso também, doutor, né? Os doutores vão saber, do maníaco da luz vermelha. Muitas mulheres se preparavam à noite, punham suas melhores camisolas, roupas íntimas, lembrado. e esperando Bem lembrado que mesmo, eles Pri. e deixavam a luz acesa, esperando que ele eu fosse gostaria de visitá-las fazer uma- e Pelo amor matá-las, de né? Deus. Eu E queria fazer matá-las, duas que fantasia é colocações essa? em relação ao que você colocou, que eu acho que cai bem. Primeiro, que vamos dizer assim, que eu acho que muitas mulheres que entregaram cartas e cartas para o maníaco do parque, você ia observar o quê? De certa forma,
até mesmo olhando pelo lado evangélico, o que se faz? Qual é a principal mensagem? É você procurar pessoas que estão perdidas para que você traga para a palavra de Deus e Mas tudo só mais. mulher, Haroldo? E os homens não mandavam carta Não, pra mas ele, no era só caso, mulher. isso é verdade. mas no caso, Só a mulher? Mas no caso do Maníaco do Parque, o que se observou é o seguinte, é que muitas mulheres escreviam porque acreditavam, entendeu? Que através do seu poder de sedução feminina, mais os conhecimentos divinos, poderiam modificar a personalidade do maníaco do parque, que até então, por ser um psicopata, ele se molda, como o Dr. Tardelli bem colocou, psicopata ele se se molda. comporta direitinho dentro da cadeia, entendeu? Até mesmo faz juras de amor àquela pessoa e mais um monte E daqui a de pouco a gente vai pessoas. falar de como ele casou Mas mesmo. queria estando queria preso. melhor, Haroldo. Agora, quando ele sai, ele As muda. mulheres queriam melhorar o maníaco do parque ou queriam casar Casar, com o maníaco do parque? isso Então, é Queriam ser diferente. mas escolhidas, né? o que se Eu observa- acho que é uma mistura das duas coisas. Acho que é uma fantasia, primeiro, de se casar com alguma pessoa indiscutivelmente viril. Ninguém tem dúvida, pelo menos nessa fantasia posta no meio da calçada, dessa situação. Tá. Verdade. Segunda, o messianismo de transformar aquele que é um monstro. Tem mulheres que Um se homem de bem. sentem as messiânicas mesmo, que não vai conseguir. Esse messianismo ele é altamente perigoso. E isso ele que nós expõe as precisamos- pessoas a situações de risco que elas não vão conseguir controlar. Exatamente. Vão se colocar mais, serão a próxima vítima, Você né? poderão ser a próxima vítima. E você quer ver um outro exemplo? Quando nós assistimos o filme, aquele episódio do Drácula e tudo mais. A sexualidade, a própria sexualidade em si, o ato sexual em si, ele tem uma certa agressividade na sua manifestação. Mas uma agressividade saudável, que muitas mulheres chamam de apegada, essa coisa toda, um certo perigo que envolve a sexualidade, acaba, vamos dizer assim, excitando o universo masculino e feminino. Só que as pessoas que fazem essa leitura de forma errada são as que se submetem a um sujeito de altíssima periculosidade, a exemplo do maníaco do parque, que eu pergunto a você, que é do sexo feminino, a você também, e a telespectador que está nos acompanhando, como é que pode um sujeito com uma motocicleta convencer uma mulher a subir na garupa Do e Parque do entrar, Ibirapuera e longe. e entrar no Parque do Estado, no meio do mato, com um homem que Mas, nunca viu? doutor, nesses casos, ele também tinha falsas promessas de que elas seriam modelos. Exatamente. Mas eu pergunto a Não você, é, doutor? Elas vão ser você modelos. acreditaria Muita- nisso? Eu não, doutor, quê? mas uma jovem, Por quê? né, talvez com pouca instrução, tanto esse é o familiar, problema. O que ele quanto vendia? na vida, O que ele Mas vendia, olha, afinal de contas? você deve se Vende lembrar ilusão que elas não social. eram tão... Ilusão, isso. Ele Vendia vendia inclusão social, vendia sonho. aceitação, Exato. sonho, riqueza que todo mundo quer ter. É Todo aquilo mundo que quer uma ter seu pessoa carro, chega e todo mundo quer. oferece. Ótimo, só que As mulheres que ele levou pro Parque do Estado eram Exato. mulheres, todas elas, muito simples, pobres. É Exato. simples. Pessoas que Ele lutavam escolhia com bem as dificuldade. vítimas. Como todo bom predador. Escolhe o predador bem a sua vítima. não ataca à toa, ele não ataca qualquer um. Ele não vai Sim. pegar uma moça bem instruída. E tentar atacar. Ele escolhe a vítima. Vamos ver alguns casos verídicos de síndrome de Estocolmo. A gente continua conversando sobre isso aqui no nosso De Bem com a Vida. Sentimentos de cumplicidade, benevolência, carinho e dó. Muitas pessoas que passam por uma situação de grande euforia, seja em um crime como assalto ou sequestro, já desenvolveram a síndrome de Estocolmo. Quem não se lembra do sequestro da filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, que ao dar entrevistas lembrava com carinho dos seus sequestradores? Eu acho que era uma casa boa. Meu quarto, ele tinha uma janela que estava pregada, tinha mas era uma cama com uma televisão. Eu só fiquei presa pela mão, depois eles confiaram em mim e tiraram. Eles falaram que o meu Deus é poderoso, que eles não estavam entendendo por que eles estavam fazendo isso. Porque eles não estavam entendendo como que eles não conseguiam encostar a mão em mim. Ele escreveu assim, você é a melhor pessoa do mundo. Eles me deixaram numa rua. Alguns depoimentos verídicos que circulam na internet assustam e intrigam ainda mais, como é o caso de Margarete e da adolescente conhecida apenas pelas suas iniciais, LFM.
Margarete. Não sei mais o que faço. Há uns 4 meses passei por uma das experiências mais frustrantes de minha vida. Frustrante porque não sai da minha cabeça e não pelo trauma e sim pelo amor de minha vida que encontrei lá. Eu fui sequestrada por 3. Depois a polícia encontrou o cativeiro, prendeu todos e eu prometi secretamente que iria visitar Mandioca todo dia na prisão. Adolescente LFM. Ela tinha 12 anos de idade quando foi estuprada pelo próprio padrasto de 31 anos e continuou sendo abusada pelo mesmo homem por mais 5 anos. O homem acusado de ser o estuprador desembarcou em Teresina. Se dizia apaixonado pela sua vítima e dizia que sabia que a menina também estava apaixonada por ele. Estou me declarando, sou apaixonada por um assassino. O que leva uma mulher a se expor a um risco desse? Primeiro, uma mulher que sabe que um homem que vitimizou outra mulher, fez dela vítima. Primeiro que a mulher tem que se dar o valor e saber, né, Pri? Como é que se ele fez isso com outra mulher... Eu sou a próxima. Eu sou a próxima. Mas, de repente, tudo isso se apaga na mente de muitas mulheres Eu vou lhe dar um que, de dado repente, mesmo. estão até nos assistindo. Eu vou lhe dar um dado. Eu nunca vi júri de homicida que matou sua esposa que ele estivesse solteiro. Você tá brincando, Totara. Nunca fiz. Sempre ele Tá já... vendo? Ele sempre está no segundo casamento. Muitas vezes já com família constituída. Aquela primeira desapareceu da vida dele. Nossa. Os filhos não existem mais, ele não visita, Nada. não tem notícia. Né? É como se aquela família nunca houvesse existido. Mas eu não me lembro, eu estou aqui tentando, eu não me lembro de nenhum que tenha chegado lá e falado assim, olha, sou viúvo. Tô sozinho. Mas, doutor, será que isso também não está muito ligado à questão daquela mulher que quer se aproveitar também? Porque um agressor como esse, esses maníacos, eles ganham a mídia. Porque eles A viraram mulher- famosos. Mas, Pri, Exato, deixa e eu não fazer uma querem ganhar colocação a importante. mídia tanto quanto eles Pri, sabe também? aquelas músicas antigas que falam mulher de malandro? E aí, é mulher de malandro? O termo mulher de malandro, se nós buscarmos na medicina legal os desvios de conduta sexual, você vai encontrar, como o doutor Haroldo comentou, o masoquista. Você tem aquele que gosta de apanhar e você tem aquele que quer ser que gosta de sofrer. Então, existem pessoas que o carinho, ela não quer um carinho afetivo como a maioria das pessoas tem. Elas se atraem pela agressividade, Pela violência. e o medo e a violência passa a ser a pimenta da relação que o atrai. Então, vou dar um exemplo. Todo mundo sabe que em comunidade carente, principalmente no Rio de Janeiro, o chefe dos traficantes era uma pessoa idolatrada pelas meninas. E o mais desejado, Não né? só pela questão financeira, que essas pessoas utilizavam, carros de luxo e ouro, mas aquele poder de violência, de mando. Então, o termo mulher de malandro, isso realmente existe. É uma parcela que a gente pode associar, nesse Agora, eu caso gostaria de também, fazer uma colocação. desses desvios de conduta sexual. Que eu acho assim muito importante e de forma científica e que infelizmente acontece. Porque uma pessoa que após todo esse sofrimento, por exemplo, de um lado de um delinquente, e depois sair da situação de cativeiro ou do meio do mato, por qualquer motivo conseguiu escapar e ainda volta a procurar essa pessoa e às vezes até casa, que eu acho que existe aí um ponto psicopatológico que nós podemos explicar da seguinte forma, o que é uma situação sadomasoquista. Digamos que essa mulher que tem esse comportamento, digamos que ela tenha presenciado muitas vezes pai e mãe brigando. Então, Pai e mãe brigando. Aí que ela viu a acontece? mãe sofrendo a vida inteira. Aí que acontece? Eu gostaria de falar uma coisa depois disso. Ela foi pro quartinho dela, porque o pai estava brigando com a mãe e falou, vai pro seu quarto e de lá você não sai. Se você sair, você vai apanhar. Tá? Então, vamos supor que essa menina esteja numa fase de autodescoberta, de autoerotismo, e vamos dizer que ela consiga relaxar e até dormir através da prática do autoerotismo, vinculada ao que ela acabou de presenciar pai e mãe brigando. Deu para Ela entender? cria aí uma O que conexão. acontece? Ela faz essa conexão de agressividade, desentendimento, de expiação, entendeu? E
associa isso à descoberta do autoerotismo, da masturbação, relaxa e consegue dormir. E no dia seguinte Às os pais vezes, também. Os pais brigaram e no dia seguinte estão de mãos Às dadas. vezes, o que acontece? A violência A sexualidade... perigosíssima. A sexualidade, às vezes, fica parada nesse momento, Tardelli. A Não pessoa desenvolve mais. não Eu se costumo desenvolve brincar mais. com- E esse é o tipo de mulher que você estava acabando de dizer que até se preparava para o bandido da luz vermelha. Por quê? Porque antes de ter o prazer, ela precisa passar por uma situação de estresse e medo. Por quê? Porque essa era a forma que ela vivia na casa dela. O estresse, o medo, a pancadaria, e para se aliviar e conseguir dormir, às vezes criava E elas uma deixavam, masturbação inclusive, a e porta dormia. aberta. Deixar uma porta O que- aberta. o que eu Agora, sempre como é que a digo- pessoa sai desse Bom, o que calabouço eu sempre aí? digo... então. O que eu sempre digo é o seguinte. Eu nunca vi criança fantasiada de Homem-Aranha pular do prédio. Nenhum. Nunca vi criança vestida de super-homem pular do prédio. Verdade. Por menos que a gente acredite nisso, a criança sabe separar o que é realidade do que é fantasia. Verdade. Acontece que quando a pancadaria ocorre dentro da casa dela, não é Tom e Jerry, é pai e mãe. É pai e mãe. E pior, aquilo passa a ser uma forma de comunicação com o mundo, uma forma de expressão de valores, de expressão de sentimentos. Eu posso bater, eu peço desculpa, eu dou esse brinquedinho aqui de presente, Eu dou uma troco a geladeira geladeira, nova, como eu você troco falou, o carro. e tá né? tudo bem. E tá tudo bem. Né? Isso é a propagação da cultura da violência. E é o que você estava falando no caso Pesseguini, né, doutor? Que era uma família desestruturada, doutor Jorge, que ninguém comenta isso. Fala que eram os joguinhos, até a Veja dessa semana estava dizendo que os jogos que ele jogava de ataque, mas não era. Era uma família. Como é que era a família desse garoto? Olha, no último programa que nós tivemos aqui terça-feira, eu recebi uma mensagem no Facebook falando sobre isso. Primeiro que foi divulgado, a própria revista Veja divulgou que a família tinha problemas com álcool, que havia o comentário que o casal tinha relações extraconjugais e também o pai, que era policial militar da Rota, trazia para dentro de casa os feitos dele nas prisões. Exato. Coisa que você não deveria trazer para casa, casos Relatava, dessa né, doutor? natureza. E essa minha seguidora no Facebook, ela fez uma colocação que eu acho que pode virar tema de um programa, que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte: muita gente não acredita que Marcelo Pesseguini cometeu os crimes que a polícia os imputa. E ela disse o seguinte, sabe por quê? Porque ele é branquinho, porque ele é bonachão, ele é gordinho e verdade. ele tem olhos claros. E ela disse mais. E isso vale o tema de um debate. Ela diz o seguinte: se fosse uma pessoa de má aparência e se fosse uma pessoa que morasse numa comunidade carente, é capaz que a maioria das pessoas dissesse: esse rapaz merecia todas as punições do mundo. Então, e aí eu fui buscar um estudo que foi feito na Inglaterra, aonde mostrava, e a conclusão de um estudo foi o seguinte: pessoas com aparências físicas Mais europeia. Não, pessoas feias, Tá. o inglês coloca assim, tem mais chance de ser condenado. E pessoas bonitas têm mais chances de serem absolvidas. Ou Olha seja, é a só. aparência física Que tá comandando. traduzindo o quê? Um pré-valor onde você começa a não analisar mais o fato em si, mas a beleza, como eu trouxe no começo do programa, Que é do o- Doc Street. Como muita gente não acreditava em Suzane von Richthofen, Porque era uma até ela loirinha confessar. bonitinha, Então, existe todo um aspecto psicológico que muitas pessoas se enganam por N motivos. Mas dá pra se Agora, enganar. o que a Quando gente você vê a pode foto do perceber- Pesseguini, você fala, imagina esse menino, isso é verdade. Olho doce, olhos doces. Olho- O que você pode ver também é o seguinte: fica muito difícil nós explicarmos, por exemplo, a síndrome de Estocolmo, ou então uma mulher que se submete, ou um homem que se submete a um sofrimento, e nós reduzirmos a dois detalhes. Eu acho que é como um desastre aéreo, uma sucessão de fatos e de erros. Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo para que você de casa, principalmente, possa compreender. Sabe aquelas mulheres que, de certa forma, vivem numa síndrome de Estocolmo, às vezes dentro de casa, que às vezes apanham, são maltratadas pelo marido, às vezes até ameaçadas E não vão denunciar. não saem de casa. Às vezes denunciam, e retira a às vezes, denúncia. retira a denúncia. Perdoa a pessoa. E às vezes ainda diz: você é o meu amor.
Muitas bem vezes, colocado. não é via de regra, não é via de regra, mas muitas vezes foram pessoas que também tiveram uma educação sexual acompanhada de muita culpa. Então, o que acontece? Inconscientemente, sem a pessoa perceber, ela só se dá o direito a ter uma vida sexual saudável e chegar Normal. ao clímax se tiver vinculada a maus tratos. É como se fosse mais ou menos assim. Já que eu estou fazendo uma coisa Algo errada, errado, algo um sujo, pecado. eu Bispa, mesmo, Elisa deixa eu só Samúdio. concluir. Eu mesmo vou criar uma punição, então eu às vezes até peço para o parceiro para Me que me punir. bata. Para que bata. Vocês, Olha não só. é novidade o que eu estou contando, todos aqui sabem de quantas e quantas Então, pessoas que independente de pedem classe para social, apanhar. né, doutor? Só que Pedem tem pra pessoas apanhar que estão independente de cansadas de classe viver social. Na relação nessa sexual. prisão, doutor. Estão cansadas de viver Mas nesse... quebrar essa prisão, quebrar esse Como é elo, que se sai disso? primeiro que eu chamo o seguinte, é o elo da consciência. Tá. A pessoa precisa Ter consciência de que ela está funcionando de que ela dessa está maneira. num processo patológico de violência. Que isso não é normal. Não é. Que isso não é aceitável. Por mais que tua avó viveu assim, tua mãe viveu assim, tem muita gente que não vive Exatamente. assim. E que é possível Viver viver de uma outra diferente. forma. O que eu acho muito curioso, sempre quando eu vou falar sobre maus tratos, sobre educação infantil, as pessoas sempre dizem a mesma coisa. Eu apanhei a vida inteira e estou aqui. Tá. Bom, eu não saberia dizer se você não tivesse apanhado onde estaria. Não há como estabelecer esse contraponto. Esse é o Dr. Tardelli. Esse é o Dr. Tardelli. Essa foi ótima. Agora, eu queria trazer um exemplo. Elisa Samúdio. Elisa Samúdio. Elisa Samúdio, você tem provas que ela foi violentada sexualmente pelo pai. Aí. E aí o que aconteceu? Quando ela completa 18 anos, ela sai de casa. Ela foge, né? Ela foge de casa porque ela teve a liberdade, porque ela não queria sofrer mais dentro de casa. Mas aí, o caso Elisa Samúdio retrata o caso de muitas garotas de programa que estão hoje na rua. Porque já dentro de Por quê? casa eram Porque prostituídas pela dentro própria de casa família. a pessoa recebeu o ato de violência, só que ela não entrou na síndrome de Estocolmo, ela fugiu. Mas o pior foi o caso que eu ouvi de um psiquiatra que tratava de uma garota de programa que tentou se matar várias vezes, e a conclusão foi a seguinte. Ela dizia o seguinte: eu me tornei garota de programa e eu fiz de tudo para me prejudicar, inclusive entrei para o mundo das drogas, para punir o meu pai. De raiva. Só que ela não viu o pai há mais de 15 anos. Só que o pai sabia que tinha uma... Dentro Mas dela, as Dentro cadeias dela, interiores. olha o problema que é. Olha o problema E- emocional que a violência dentro de casa E gera. eu queria trazer uma conclusão para o público. No meu último livro, chamado Educando com Amor e Responsabilidade, o principal capítulo eu falo sobre modelação. Filhos tendem a modelar o comportamento dentro de casa. O Haroldo disse muito bem. Um casal que briga, o filho ouve o casal brigando. Só que no dia seguinte, o casal está conversando como se nada tivesse acontecido. A pergunta que fica: como é que vai ser a relação afetiva dessa garota ou desse garoto que só conviveu com discussões e agressões? Cordelo. E o pior é quando ocorre o abuso sexual dentro de casa. Tem uma explicação também que ele já está faz tempo enterrado, mas Freud dizia alguma coisa chamada assim, neurose de transferência. Então, para que você que está em casa possa entender bem, digamos que uma menina, vamos pegar até carinhosamente com respeito à dona Sônia, que é a mãe da Elisa Samúdio, mas vamos pegar o caso da Elisa Samúdio, que parece que foi realmente violentada pelo pai, ou seja, ela sofreu maus tratos em relação ao sexo, ao gênero, ao universo masculino. Então, o que acontece? Quando isso traumatiza, eu jogo para o meu reservatório de emoções e Tá lá tranco a chave. guardado. E tranco a chave. Quando chega na adolescência, é como se eu abrisse esse reservatório. Caixinha de Pandora, e vem tudo. Aquilo que nós chamamos de perturbação, ao invés de resolver, eu perpetuo a minha perturbação. Por isso que eu preciso de fazer aquilo que você acabou de falar, de certa forma, ir a um terapeuta ou uma pessoa bem esclarecida e mostrar que você ficou parado nesses maus tratos. Tanto é que Elisa Samúdio, o que ela fez? Ela apenas, ela só trocou de palco
entendeu? Mas o cenário Era o e a mesmo. peça é a mesma. Olha. Ou seja, eu continuo Olha. vivendo uma vida de maus tratos, porque é isso o que neuroticamente eu mereço. Porque se a pessoa que tinha que me trazer o maior comportamento de aceitação, Amor, de carinho, carinho, de sempre respeito fez e isso afeto, era meu pai e não fez, então é sinal que eu não valho nada e eu perpetuo essa perturbação. Mas aí, doutora, Olha a só que pessoa, triste. assim, consciente ou inconscientemente, Inconscientemente, ela busca no parceiro, no aquele que vai ser marido, namorado, noivo, enfim, ela busca um estereótipo daquele pai? Boa pergunta. É. Em geral, até nós, vamos colocar assim, entre aspas, Nós buscamos, saudáveis. né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou me colocar na situação. Minha mãe, loura, alta, 1,78 m, já falecida, olhos azuis, entendeu? E eu sempre achei a minha mãe linda. Eu cheguei a dizer várias vezes para minha mãe, você sabe que eu me casaria com você? Agora, vamos dizer assim, para eu sair, para que eu saia dessa situação, o que eu faço? Eu Busca sempre namorei mulheres louras. com aquele Ou seja, estereótipo. ainda existe, já que eu não posso seduzir a minha mãe, então eu vou buscar alguma coisa que a substitua. Então, Mas que isso e quando isso... isso é saudável. Isso não tem nada de ruim, é uma modelação Mas Agora, eu acho evolutiva. também, A moderação eu acho também saudável. Agora, que a gente se acostuma a viver no inferno. Se o Que as pai é pessoas precisam entender. um modelo ruim, se a mãe, essa mãe Nós nos linda, acostumamos. é uma mulher que só sofre, ou uma mulher que só castiga, você vai procurar Agora uma você quer ver... A nossa grande questão, o grande problema que Qual eu vejo que é, no problema da doutor? violência é que a gente se acostuma ao ruim, a gente se acostuma ao inferno. A gente começa a achar que é natural aquilo que não é natural. Viver uma desgraça. Mas E é aí uma que tá a tragédia. E tem perturbação. muitas mulheres que não estão vendo. Sabe qual é o meu... Elas o que não eu têm o gostaria padrão de falar? comparação. A criança doutor que Tadeu, eu queria viveu isso, falar ela se hoje acostuma. O ser humano, ele se acostuma com o bom, mas se E acostuma com o mal ruim também. E o ser humano é muito E é o condicionado, né? Bispa, É é o adaptável, exemplo né? dentro de casa. O que o Lordero está falando é o seguinte: educa-se muito mais pelo exemplo do que pelo aconselhamento. O exemplo é algo que fica e você introjeta. Agora, é aí que entra a psicoterapia, que quando você percebe que essa introjeção ela foi muito ruim e você percebe que ela está muito enraizada a ponto de Elisa Samúdio, vamos pegar esse exemplo, sofreu com o pai e continuou dando sequência à neurose infantil, à perturbação infantil, só se envolvendo com homens que a maltratam. Exato. Você pode ver que é o tipo de mulher que se ela Não, o perceber... Bruno era um homem agressivo. Que se ela perceber... O Bruno era um já homem era agressivo. Bispa, se ela perceber Personalidade agressiva. que tem um Forte, homem que forte. a ama realmente, Ela não ela vai saber deixa. se relacionar. Ela não Agora, consegue. Ah, é muito muito mole, é muito pegajoso. Mas o que eu acho pegajoso. interessante, uma vez conversando com um pastor, ele me deu uma lição que eu nunca mais esqueci na minha vida. Qual, doutor Tadeu? Ele falou sobre o arrependimento. Ótimo. Ele falou assim, olha, o arrependimento não é só pedir perdão. Não. É a fruto. mudança da atitude diante daquilo que se praticou. É o fruto de arrependimento. É o fruto do arrependimento. É a mudança do teu eixo de vida. Não adianta você bater no seu filho, chegar para ele depois, ô filhinho, desculpe, bater na sua mulher, Ou dar um presente. ou dar um presente, e vai você bater de pior, novo. você suborna, você corrompe. O conselho de Paulo é o seguinte: quem está com Deus não vive pecando. O pecado faz parte da nossa vida. Agora, viver pecando é você querer trapacear com Deus. E Deus trabalha pelo fruto do arrependimento mesmo. Eu fiz hoje, o arrependimento é lícito, é verdadeiro. Daqui a pouco eu vou conversar com uma pessoa que saiu do mundo do crime e hoje é uma outra pessoa. Isso passa a mão por abrir mão de muitos gostos e alegrias. Passa por uma mudança no eixo da vida, assim, olha. Não é fácil, não é fácil, é muita dedicação, é muita devoção a Deus também, mas existe. Só que aí a pessoa tem um fruto, eu faço diferente, eu fiz errado, isso não me faz Porque o bem. que normalmente Agora, a gente vê o que é muito- é o perdão absolutamente retórico. Tá. É aquele perdão que ele só é expresso, Da ele só é boca pra verbal. fora. Perdão por culpa, se culpou na hora. Agora, uma coisa Aí que fica... perdoei. Eu queria trazer uma frase que Tá. eu amo, coloquei Tá. no meu livro, frase do rei Salomão. Instrui a criança no caminho em que ele deve seguir. Porque quando for grande não se Não se desviará vai. dele. Então, se o pai ensina abuso sexual, ele está instruindo a criança o quê? Isso. Se você tem violência em casa, você está ensinando o quê? Se a pessoa fuma e bebe na frente dos filhos, você está instruindo ao quê? Agora, para que- E eu quero para que dizer as mais, pessoas não entendam. essa mesa aqui, hoje, onde nós estamos compartilhando uma comida e boa conversa,
tem que voltar ao lar brasileiro. Concordo. A família brasileira deu Concordo. certa enquanto a família sentava na mesa, verdade. o pai e a mãe conversavam e instruíam o seu filho. Esclarecia. Essa coisa, Pri, de um filho pegar um prato com fone de ouvido E e vai com pro computador, quarto. aonde Isso é que a terrível. família vai discutir e Agora, bater você uns tá papos? vendo? Você está vendo? eu concordo. Pegando a explicação aí que o doutor Lordelo acabou de passar, você que é mãe, você que é pai, educador, que está nos acompanhando aí em casa, veja a importância disso. Vocês vão entender que, de certa forma, também, por isso que eu digo que a gente não pode generalizar, de certa forma também dá para entender a síndrome de Estocolmo daquela pessoa, entendeu? Que sabe que está diante de um perigo e acaba repartindo o perigo com uma certa admiração. Você pega o exemplo de uma casa desorganizada, violenta, em que a criança apanha, mas ao mesmo tempo ela sabe que pai e mãe têm um certo afeto. Você pode também transferir isso para a Acaba sendo síndrome os de heróis. Estocolmo. E só para encerrar, eu já passo a palavra para você, aquilo que o Lordelo acabou de colocar em termos de sedução, então uma criança que é seduzida, que é agressiva, agredida violentamente sexualmente, falando, ela pode repetir esse comportamento de também ser um pedófilo na vida futura, ou então um estuprador, porque aconteceu com ela. Mas ela também pode repetir a situação de submissão. Entendeu? Então, as duas vertentes podem ocorrer. Ou eu continuo fazendo Esse padrão ruim. aquilo que eu sofri, ou então eu me permito Vira o vítima. apanhar do meu marido o resto da vida, ou então eu fico esperando, como a Pri colocou, o bandido da luz vermelha, porque eu vou poder viver maus tratos e prazer nessa Bispo, é tão relação. isso que nós Isso é saímos... triste. Peraí, Pri, eu só quero que a gente assista agora 18 segundos o depoimento da escritora do livro 3.096 Dias em Cativeiro, Natasha Campos, que relata os dias de cativeiro dela. Vamos assistir. Und war auch für mich überlebenswichtig. Wäre nicht gekommen und hätte mir regelmäßig Essen gebracht und es mir ermöglicht, frische Luft zu atmen und mit ihm zu kommunizieren, wäre ich wahrscheinlich dort unten gestorben. Olha aí, dos 10 aos 18 anos em cativeiro e ainda falando que o cara que manteve a vida dela. Mas veja uma coisa, ela não está errada do ponto de vista biológico. Verdade. A subsistência, quem garantiu a ela foi o próprio algoz. É. Ela tem uma gratidão, fica nítida Fica, a gratidão que ela tem a ele. Não devia ter raiva? Então, essa é a muito grande jovem. questão. 10 anos, Essa é a coitado. grande questão. Essa é a grande questão. Quando a gente vê um processo de violência, eu sou promotor há 30 anos. Fala, doutor. O mais difícil de sair do processo de violência é exatamente perceber que esse processo é patológico, A pessoa não que percebe. esse processo existe porque há uma colaboração de quem sofre essa violência e que é possível viver de outra forma. É possível ter dignidade, sim. Isso de abdicar da dignidade, abdicar do amor próprio, abdicar do próprio sonho e achar que a vida é aquilo que se vive desde o início, isso é falso. É. Só que isso vai acontecer, infelizmente, com uma pequena parcela de pessoas. A maioria não A vai nossa conseguir sair. grande maioria ainda vai continuar É como sofrendo se a muito pessoa tempo. estivesse trancada É o no rei calabouço, Salomão. engolido a chave. Exatamente. É A o rei única pessoa Salomão. que tem a chave para sair dessa prisão é ela mesma. Ela mesma. Se ela te conseguir chegar ao Tem ponto que da enxergar. consciência. Agora O que rei você vai Salomão entender como é que é a ensinou. psicoterapia. A psicoterapia, É o que o rei O você rei tem que... Salomão o que o rei ensinou, Salomão a ensinou. pessoa aprendeu, se ela viveu num lar violento, A no violência é o período de padrão dela. formação psicológica. Olha a importância do pai e a A pessoa mãe. passa, uma Olha a pessoa que teve importância do discussão lar dentro de saudável. casa, agressões e violência sexual, ela vai levar isso para o trabalho, para o clube. Ela não vai que uma relação futura amorosa pacífica, ela não consegue entender. Quer dizer, esses pais estão Ela não tem destruindo outro a parâmetro. vida Destruindo dessa a criança, criança. estão acabando com Mas o não futuro. tenha dúvida. Estão colocando mais marginais na rua, os assassinos, psicopatas. Maníacos. E aí fica maníacos, fácil e gerando- defender o rebaixamento da idade de imputabilidade penal. Ah, isso aí. Porque doutor. nós terceirizamos a responsabilidade. Todo mundo, a é escola verdade. que educa, A escola todo mundo que educa, educa, menos o pai e a menos mãe o pai e a hoje. mãe. Eles sempre A culpa chegam da em casa televisão, Agora, cansados, tem culpa da Ele internet. é Em do maior- joguinho de tiro. Nunca é da gente. Em Ele maior tem- ou Nunca menor, é do pai e da mãe. Só um minutinho, Lordelo. Em maior ou menor escala, pode atingir a todos nós. Entendeu? Então, cada um de nós tem uma estrutura psicológica.
Né? É como se, vamos supor, nesse momento agora, tivesse uma situação de violento estresse, cada um de nós poderia ter uma reação diante do mesmo estímulo. Exato. Então, o que acontece é o seguinte, Pri, às vezes você também veio de um lar, vamos dizer assim, desorganizado, em que você viu violência. Olha, doutor, entendeu? eu vou até falar. Eu vim, né, minha vida particular, mas enfim, eu acho que cabe, porque serve de exemplo para as pessoas. Já me emociona só de começar a falar. Eu vim de um lar em que meu pai era uma pessoa muito agressiva. Certo. Muito agressiva, né? Eu via minha mãe apanhar todos os dias, nós também e tudo. Então, de uma forma ou de outra, eu acabei levando isso Da sua vida adulta. para a minha vida adulta. Você deve ter né? sido muito desconfiada. Desconfiadíssima. Muito, Então. muito. Desconfiada até de amor. Como é que você De vai amor. acreditar E eu Como é vou que falar alguém me amor? ama mesmo? Será que isso é verdade? Daqui a pouco eu vou apanhar. E achar que isso é normal. E achar que também ser agressiva é normal, porque eu vivi isso. Foi o meu padrão de exemplo. Agora, veja né? bem, Eu nem você culpo podia meu ter se pai, já liberei perdido. perdão na vida dele, enfim. Mas eu vivi Mas isso. é um tratamento Mas foi- constante nela para ela Exato. enxergar que, às vezes, a reação eu dela falo, é gente, mais é- agressiva do que o normal. E eu até É pra agradeço pessoas- muito o fato de estar há mais de uma década aqui onde eu estou, porque eu tive o privilégio que muitas pessoas não têm, de ouvir falar em amor, de ver exemplos. E eu acho que o que mais lhe fez bem. Conseguir me livrar de tudo isso. O que mais lhe através fez do amor bem, de Deus. Através o do que amor mais mesmo. lhe fez bem, Pri, eu tenho a impressão que você teve um modelo em que você poderia ter se perdido. Poderia, Completamente. doutor, O que poderia. aconteceu? Apesar de você ainda se emocionar, por quê? Porque o fato é forte. É. Mas o que aconteceu? Ela teve a sorte de encontrar, no decorrer da sua adolescência, Foi. da sua juventude e início da vida adulta, pessoas que mostrassem a compensação do Com bem. certeza. Em que você pôde apostar, como por exemplo, apostar aqui em todo mundo aqui e você perceber que essas pessoas não maltrataram você. Então o que acontece? Um novo modelo de conduta, Apareceu. de bondade, de aceitação, vai inibindo aquilo Agora, que o Tardelli quem não falou tem- quem e não vai teve a corrigindo. sorte de ter alguém ao seu lado. boa Eu vou dar um exemplo Boa muito pergunta interessante. Para encerrar, vamos encerrar com o exemplo do Dr. Eu Roberto. lidei muito de conversar com pessoas que estão se tratando com drogas graves, né? E ouvindo psicólogos, psiquiatras e os próprios dependentes, a única conclusão que eles colocam no final chorando, Bispo, é o seguinte: eles começam a relatar os problemas que tiveram na primeira infância, do 0 aos 7 anos. que É isso triste. Então mesmo. a pessoa teve algum modelo muito ruim, como você comentou que teve, só que você teve a sorte de encontrar pessoas de uma religião que lhe acolheu. Exato. Pessoas que não tiveram isso se acolhem, sabe aonde? Na Nas bebida, drogas. Na droga, na Nas drogas. prostituição. Nas drogas. Se Por quê? apoia no mundo Porque o de fundo ilusão. é emocional naquilo que o rei Salomão fala. Ensina a Instrui a criança no caminho que ele deve seguir. Por isso, volto a repetir, essa mesa hoje aqui, para mim tem um significado muito grande, porque eu fui criado sempre numa mesa com os meus pais, batendo papo, e os meus pais orientando com amor. Então, nós temos que voltar com essa mesa bonita Eu concordo. para dentro das É nossas verdade. casas. Eu concordo. Também, que muitas vezes, nas orações, muitas pessoas se dirigem assim: Pai, Nossa. Pai, tu que está no céu, tu que estás no A oração céu, que Jesus Pai nosso deixou. que está... É. Não deixa de ser uma forma de, muitas vezes também, até sozinho, você introjetar a ideia De um pai. bom. Porque Que esse ele tá- aqui não- não foi não bom. tá. Com Daí certeza. que é sabido o que eu vou dizer, que quem pratica uma religião, você vai ver um índice muito menor de problemas dentro de casa fato. e de violência. Não é o Haroldo que fala, é a Secretaria de Segurança Pública e outros órgãos como a Unicef. É As fato. pessoas, os praticantes, Verdadeiros Praticantes, né? Quem você tem os tem um frutos de índice de arrependimento, violência não é muito quem menor. lá está É. dizendo Com que é. e Não... certeza. Maravilhosa conversa, essa mesa realmente trouxe, eu espero que tenha trazido a consciência para você, quando você chega em casa cansado do teu trabalho, que ainda não acabou não, a tua maior missão se inicia, é de você dar atenção para os teus filhos, é de você poder, enquanto teus filhos estão dentro de casa, dar amor, respeito, carinho, paciência, domínio próprio, poder amar a tua família. Eu gostaria que as mulheres que têm filhos e agridem os teus filhos, ou pais que violentam, pudessem, por algum tempo, conviver com pessoas que desejam ter filhos e não podem gerar filhos. É um drama pessoal enorme, é uma frustração eterna.
E nós que podemos gerar filhos, na verdade, nós somos abençoados. Tem muita mulher que fala, essa desgraça dessa criança, essa criança me deixa louca, está amaldiçoando o teu filho, está levando palavras ruins. E o pior de tudo, quem vai sofrer no futuro com os teus erros é você, porque a fatura do filho, eu falo, quem paga na frente é você. A fatura pode vir muito cara ou pode ser uma grande alegria. Ninguém tem o padrão da felicidade, mas nós estamos aqui nessa mesa falando de alguns modelos que realmente funcionam. Comunhão, um caminho certo, partir o pão, dividir uma refeição juntos, conversar e o principal de tudo, o amor. O amor constrói. Esse negócio que a violência vai ensinar mais, se eu bater, não vai. O amor vai construir, não é? Doutor, na experiência de vocês que vem de perto a violência, o amor consegue redimir a pessoa, com certeza. O amor liberta, a verdade liberta. E uma família, uma casa, uma relação... Porque a relação pais e filhos é uma relação do amor incondicional. É, total. Não tem preço, né? Para que eu possa amar incondicionalmente, eu preciso gostar de estar junto. É. Eu preciso querer meus filhos perto de mim. Eu quero botar os pintinhos debaixo da asa. Eu gosto disso. Nós não podemos evitar, senão não podemos correr deles. Vai pra TV, vai pro videogame. E principalmente, não correr do filho no pior momento, que é quando ele precisa da gente. Quando ele estiver se sentindo sozinho, fraco, mesmo se ele estiver nas drogas, perdido, mesmo se ele estiver na droga, mesmo se ela estiver grávida, mesmo quando as coisas estiverem ruins, é nessa hora que a viga da casa vai ser testada. Se a viga conseguir suportar, todo mundo levanta. Senão quebra tudo, cai todo mundo no chão. Muito bem, excelente conversa. Espero que você em casa também tenha gostado. Tem ainda dicas de vídeo no nosso canal oficial no Face e no De Bem com a Vida. E qual o cardápio da próxima terça? Cardápio da próxima terça. Qual o próximo cardápio? A gente já foi preparado, né, doutor? Maravilhoso. Amei a conversa. Obrigada, doutor Jorge Lordelo. Obrigado, doutor Muito obrigado. O convite sempre muito simpático. Obrigada, Obrigado a você, Bispo. Obrigada, Pri, pelo depoimento, por Obrigada, abrir o Bispo. coração aqui pra gente. É, muito bonito mesmo. Ela foi muito Corajosa. querida, muito especial, corajosa. E obrigado por você que nos acompanha todas as manhãs. Quem sabe terça-feira que vem a gente traz mais um debate interessante aqui no nosso De Bem com a Vida.